no STF. O Supremo nunca esteve tão dividido como agora. Gente, é oficial, o STF está rachado e agora é pra valer. Quem você acha que tá dormindo pior esses dias? O ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Dias Toffoli? Como é que eu vou saber? Depois, eu tenho que ver o que eu vou captar aí pra contar, né? Não, mas aparentemente quem tá mais, porque são duas histórias bastante encrencadas ali, né? Assim, de quem tá vendo daqui de fora, né? Você vai ter que fazer bastante ginástica ali pra dizer que foi tudo, que tá tudo ok, que não teve nada demais e seguir a vida ali, né? Eu acho agora, nesse momento, como o foco tá mais no Alexandre de Moraes, ele deve estar mais tenso, né? Mas tem ali para todo gosto naquela história, né? O Toffoli, acho que é interessante a gente pesar o seguinte: no caso do Toffoli, foram 35 milhões de reais, já comprovados, tem voo da ex-mulher dele em helicóptero e tal, e muita gente diz assim, olha, tudo bem, tem tudo isso, mas tinha um ativo real, que era um resort, né? Que é um hotel, sei lá, você paga, você pode discutir se o valor é maior ou menor, mas eu ouço muito isso. Agora, eu não sei o que mais isso inclui, a gente vai ter que esperar para ver. No caso do ministro Alexandre de Moraes, é um contrato com a mulher que até agora não está convencendo assim, o escopo da atuação, né? Você não achou para que era o contrato, nós estamos procurando. Então, se você for levar na letra fria, pode ser mais grave, né? Porque é um dinheiro que você não sabe direito para que foi dado esse dinheiro, né? Esse contrato não vale. Os serviços que foram alegados até agora não valem esse valor. Muita gente dentro do parlamento digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo aperto e, inclusive, com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato, sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz, dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então, o presidente sabe disso. Né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído, e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito a decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que quer o presidente, e por óbvio, né, a chancela, uma candidatura à reeleição dele não está em questão, né, de haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho, o Sakamoto não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente, na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Um broche é um acessório para indicar acesso a mulheres em um jantar de 2,7 milhões de Daniel Vorcaro. O banqueiro Daniel Vorcaro ofereceu um after party para convidados super VIPs que prestigiaram uma homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em Londres, em 2024. Esse encontro teve uma peculiaridade. Após um nababesco jantar em um clube exclusivo para super ricos, Vorcaro distribuiu a um seleto grupo broches que davam passe livre para encontros íntimos com mulheres, as chamadas suicinhas. Somente o jantar custou 400 mil libras, cerca de 2,7 milhões de reais no câmbio atual. Os convidados desfrutaram de um ambiente refinado ao som do DJ Hugel e de outros artistas, como o cantor britânico Seal. A homenagem a Moraes foi prestigiada por integrantes da Cúpula dos Três Poderes, em abril de 2024. Ao seu estilo, Daniel Vorcaro bancou todas as despesas do evento, que durou 3 dias. Dos voos em primeira classe, jatinhos ao hotel, festas e mimos, como uma degustação de whisky Macallan, tudo bancado pelo Master. Os convidados foram hospedados em um hotel de altíssimo luxo em uma das áreas mais nobres de Londres. As diárias variam de 8 mil a 22 mil reais, dependendo do quarto. O after para os super VIPs ocorreu na suíte presidencial desse hotel. A distribuição dos broches chamou a atenção entre os presentes, que ficavam se perguntando uns aos outros se tinham recebido o acessório. Antes de seguirem para a festa privada, os convidados participaram do jantar em um dos clubes privados mais famosos do mundo. Um ambiente que mistura restaurante de luxo, balada, networking e uma espécie de sociedade secreta da elite. Foi nessa ocasião que as autoridades participaram da degustação de whisky Macallan. Os detalhes da festa estão descritos em um relatório da Polícia Federal que apontou relações entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Esse documento tem 200 páginas e foi dividido em capítulos. O último deles narra o evento com foco na presença do ministro, que era o relator do caso do Master no Supremo. Não há, no entanto, a informação de que Toffoli tenha participado do after do broche. Foi esse relatório da Polícia Federal, que também expôs relações de negócio entre o ministro e o banqueiro, que levou ao afastamento de Toffoli da relatoria. Pesquisa da Folha que acaba de sair, trazendo uma aproximação ainda maior do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL,
com relação ao candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. A informação da Datafolha é que Lula perde vantagem e empata com Flávio Caiado, também o pré-candidato do PSD à presidência da República, e Romeu Zema, pré-candidato do Partido Novo, num segundo turno. Olha, tem muita gente me ligando, perguntando sobre essa pesquisa Datafolha, que aparece Flávio Bolsonaro empatado com Lula. Eu quero primeiro dizer para vocês, eu tenho convicção total de que Lula vai ser reeleito. Pesquisa é um retrato do momento. Agora, quem está sob escrutínio do povo é o governo. A campanha não começou. A campanha vai começar, pessoal. A gente vai mostrar quem é quem. Não tem jeito. E eu quero dizer para vocês de cara, o Flávio Bolsonaro significa mais armas, mais bets, mais milícia. Significa que o salário mínimo vai ser congelado, como foi na época do Bolsonaro. Aumento real, só no governo do presidente Lula. O Lula quer o fim da escala 6x1. O projeto deles é aumentar a jornada de trabalho para 12 horas por dia. Vai atrás no que Rogério Marinho falou. Rogério Marinho é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. Eles vão fazer uma outra reforma da Previdência para tirar mais direitos dos aposentados. E a gente vai ter a oportunidade de mostrar tudo que o Lula fez. É campanha. A verdade vai vencer as fake news. A população brasileira percebeu que houve uma grande perseguição, que a condenação do Bolsonaro e de centenas de outras pessoas foi uma farsa. E hoje, grande parte, milhões de eleitores brasileiros vão levar em consideração, na hora de escolher os seus candidatos, em especial no Senado Federal, se eles são favoráveis ou não ao impeachment de ministros da Suprema Corte brasileira, já que no Brasil é o Senado quem tem a competência, quem tem a atribuição de promover o impeachment de ministros da nossa Suprema Corte. Portanto, eu acredito que Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027 e nós teremos um Senado Federal de grande maioria conservadora, que seja favorável ao impeachment de ministro supremo, e com isso acredito que o contexto político no Brasil muda. E a lawfare, sem dúvida alguma, vai acabar, porque do jeito que está hoje, esses ministros que praticam essas perseguições acabam se garantindo nessa dificuldade de um número suficiente de senadores que façam o impeachment no Senado Federal para promover as perseguições. Com esse cenário mudando a partir de 2027, eu não tenho nenhuma dúvida que as instituições vão voltar à sua normalidade, vão voltar a respeitar as atribuições constitucionais dentro do seu limite, do qual elas nunca deveriam ter ultrapassado. Eu tenho a convicção de que eu estou indo para uma missão que é um projeto de Deus, não só na minha vida, mas na vida do meu país. Então tenho muita fé e muita certeza de que nós vamos vencer essas eleições e o Brasil vai voltar a respirar aliviado, com alegria, com instituições funcionando de uma forma democrática, com criminosos perigosos presos por muito mais tempo. Vou devolver a paz para a minha amada nação. Nós vamos fazer uma grande política de reorganização da economia, com redução de impostos, redução de burocracia, modernização da máquina pública, redução do número de ministérios. Nós vamos finalmente buscar a tão sonhada e efetiva liberdade de expressão e liberdade de imprensa no meu país. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que a partir de 2027 o projeto conservador tecnológico que nós estamos dando início no Brasil vai ser o vencedor. Então eu não penso de nenhuma maneira em um final, em uma eleição que não tenha um resultado com a nossa vitória. Se olharem o histórico da farsa da trama golpista, nós vemos que a Carmen Lúcia ela estava bem fechada com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar. Ela era do grupo do Gilmar, e o grupo do Gilmar é Flávio Dino, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Toffoli um pouquinho menos. O grupo, o núcleo duro mesmo, é Flávio Dino e Moraes. O que aconteceu? O que chega de informação de bastidores? Que a Carmen Lúcia, com esses escândalos do Master, ela começa a se descolar desse grupo do Gilmar. Então a Carmen Lúcia já não está mais fazendo parte desse grupo Moraes-Gilmar Mendes. Essa é a verdade. E vejam que a Carmen Lúcia, ela sai do TSE um dia depois que ela é criticada por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes dá uma alfinetada na Carmen Lúcia, dizendo que o TSE está muito lento no julgamento das pautas eleitorais. Porque, se vocês olham historicamente o TSE não deixa de ser um braço do STF. Vejam, por exemplo, o Tagliaferro. O Tagliaferro era funcionário do TSE e prestava serviço para o STF. O TSE acaba sendo o braço sujo do STF. Na prática é isso. Então há uma interferência muito grande do STF no TSE, que acaba sendo o STF eleitoral. É por isso que não tem razão de existir esse TSE, ele não tem motivo, né, prático a existir, senão ser o braço sujo do STF. E a Carmen Lúcia ela é criticada. Esse TSE aí, que era para servir ao STF, está demorando muito para julgar causas. E ela rebate ofendida. E daí no dia seguinte ela sai e diz, eu não sou apegada a cargos. Então, com certeza, a saída da Carmen Lúcia está muito ligada a essa crítica que ela recebeu do Gilmar, que vem especialmente ao caso das eleições diretas e indiretas do Rio de Janeiro.
tá, Marco? Então, isso mostra, essa saída da Carmen Lúcia mostra ainda mais que ela não está no grupo do Gilmar. Ela sai do TSE para mostrar, ó, é um rompimento, Carmen Lúcia, com esse grupo do Gilmar Mendes. Por isso que ela entrega o TSE. Não vou ser serviçal do Gilmar Mendes e seu grupo aqui no TSE, que é uma continuidade do Alexandre de Moraes. Lembrem que esse atual TSE é uma continuidade do Alexandre de Moraes e ela sair agora de forma repentina é esse racha. Os Estados Unidos, da atuação de Alexandre de Moraes, menciona os influenciadores brasileiros Bruno Ayub, conhecido como Monark, e Alan dos Santos. Agora eu estou ao vivo com o colunista Paulo Capelli para ele explicar melhor como essa forma de atuar de Moraes está sendo citada no documento. Boa tarde, Capelli. Mais uma vez, Alexandre de Moraes recebendo um pito da Justiça Americana. Qual é a citação dessa vez? Que tipo de críticas Moraes está recebendo? Bom, dessa vez um relatório produzido pelo equivalente à CCJ da Câmara dos Estados Unidos, né, a Comissão de Constituição e Justiça. A gente lembra que essa comissão é presidida pelo Partido Republicano, né, o partido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os parlamentares fizeram um relatório dizendo que Alexandre de Moraes teria cerceado o direito à liberdade de expressão do podcaster Monark e do comunicador Alan dos Santos, um comunicador do campo conservador, porque Alexandre de Moraes tentou impedir que eles utilizassem as redes sociais por meio de determinações no STF, só que eles moram nos Estados Unidos. Tanto Alan dos Santos quanto Monark vivem atualmente nos Estados Unidos e Moraes tentou fazer com que a decisão dele abrangesse ali o uso das redes sociais em território norte-americano. Então esse relatório usa a expressão silenciar, né, que Alexandre de Moraes teria tentado silenciar Monark e Alan dos Santos. Esse mesmo relatório a gente já trouxe aqui, citou também uma suposta perseguição ao deputado federal Eduardo Bolsonaro por parte de Alexandre de Moraes, e é mais um capítulo nessa conturbada relação, ou não relação, do ministro Alexandre de Moraes com o governo Trump. Lembrando que teve a sanção via Lei Magnitsky, depois o presidente Lula conseguiu revertê-la por meio de uma aliança com Donald Trump, que era muito pautada na questão comercial também. E agora comenta-se que o governo dos Estados Unidos pode voltar com a Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes. E a esposa dele, a advogada Viviane Bastos de Moraes. A gente lembra que a Magnitsky foi retirada de Moraes não porque Trump mudou de ideia em relação ao suposto cometimento de crimes de Alexandre de Moraes em relação a direitos humanos, cerceamento de liberdades, mas por uma conveniência política, por convencimento do presidente Lula, que em reuniões com Donald Trump conseguiu convencê-lo a retirar a Magnitsky de Alexandre de Moraes. Então é mais um capítulo nessa questão. Volta a Magnitsky, não volta? O Congresso dos Estados Unidos pressiona para que haja esse retorno. Políticos do campo conservador, senadores, deputados do campo conservador fazem declarações volta e meia no parlamento ou nas redes sociais criticando o ministro Alexandre de Moraes. Rafa. Paulo, sua análise política aqui. Alexandre de Moraes tem que estar mais preocupado com o governo Donald Trump ou com o caso Master? Com o caso Master, não há dúvida, né? Porque a Lei Magnitsky, ela impede que Alexandre de Moraes e a esposa dele, a Viviane Bastos de Moraes, tenham clientes dos Estados Unidos, clientes americanos, ou com relação com os Estados Unidos. O cartão de crédito chegou a ser cancelado, né? A gente lembra que foi amplamente noticiado, cartão de crédito da bandeira Master, da bandeira Visa, enfim. Isso dá uma dor de cabeça, é claro que dá uma dor de cabeça para Alexandre de Moraes. Mas o caso Master, a meu ver, preocupa mais, primeiro por conta do desgaste de imagem, depois de um contrato de 129 milhões de reais do Master com a esposa dele, mas também por conta das mensagens divulgadas pelo Jornal Globo, mostrando que o Daniel Vorcaro enviou mensagens para o ministro Alexandre de Moraes no dia em que foi preso, né, perguntando se Alexandre de Moraes teria conseguido bloquear, e aí as mensagens, Alexandre de Moraes respondeu com mensagens de visualização única, portanto não tem como saber o que ele respondeu, mas essas duas questões, tanto o contrato de 129 milhões, quanto essa mensagem trocada com o Daniel Vorcaro no dia da prisão de Vorcaro, que para mim é mais grave, porque o contrato de 129 milhões não é ilegal, né? Muita gente questiona se ele é moral, imoral, né? Porque é um valor muito acima da média para escritórios de advocacia, para um caso específico. Então fica um campo mais subjetivo. Agora, a troca de mensagens, ou suposta troca de mensagens, enfim, isso teria que ser investigado. Isso sim, eu acho que tem um potencial de gerar uma maior dor de cabeça para o ministro Alexandre de Moraes, porque, afinal de contas, se houve uma troca de mensagens no dia que Daniel Vorcaro foi preso, no mínimo mostra que o banqueiro tentou usar da proximidade dele com Alexandre de Moraes para tentar impedir uma ação da justiça, impedir que as investigações seguissem adiante. Fala pessoal, manda esse vídeo para os amigos e para os inimigos, que está começando o... Não está começando o Paulo Figueiredo Show. Aqui também não é o... Fala pessoal, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Meus amigos, também não é o Kim Paim. E tampouco eu vou começar aqui falando algumas palavras mais fortes para você imaginar que é o Alan dos Santos na timeline, tá bom? Brincadeiras à parte, eu estou muito bem humorado. Por quê? Porque a gente tem essa matéria aqui do meu amigo Flávio, que tirou muita onda, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, nessa matéria para o Financial Times. Financial Times é uma publicação britânica que fala com praticamente as elites do mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos,
uma publicação muito lida internacionalmente, e eu gostei do tom da matéria. Vocês vão ver que não é uma matéria de direito, tá? Mas esse aqui é o tipo de pessoa, os jornalistas, eu conheço 2 de lá, um deles é um dos que assina essa matéria aqui, o Michael Puller, mas que são pessoas centradas, são pessoas que têm uma visão um pouquinho mais de centro-esquerda. No entanto, dá para você conversar, dá para você ter um debate honesto. Eu consigo perceber uma preocupação na pauta das liberdades, né? São pessoas que comungam com a gente quando nós falamos na questão da censura. Olha aí, os nossos avisos reiterados e acontecendo aquilo que a gente sempre alertou da imprensa brasileira sendo perseguida pelo Alexandre de Moraes, já dando nome aos bois aqui. Então, achei muito produtivo. O Financial Times ele já fez outras publicações, como, por exemplo, eles expuseram a estratégia do Biden, quando ele mandou altas autoridades para o Brasil para falar, né, para discretamente ajudar a democracia brasileira, e a gente sabe que foram ameaças contra generais e altas autoridades do governo do Jair Bolsonaro para reconhecer o resultado eleitoral assim que ele fosse publicado em 2022. Enfim, gostei muito desse bate-papo aqui do Financial Times. Isso não cai do céu, tá? Aqui tem muito mais gente envolvido. Na parte de contatos com a imprensa, no nosso grande time, essa é uma parte 100% delegada para o Paulo Figueiredo. Então, o Paulo Figueiredo tem um dedo ou uma mão dele toda inteira aqui. A César o que é de César, né, pessoal? E eu gosto muito dessa nossa grande equipe, porque todos nós sabemos cada um o seu papel, e quando você tem ciência disso e senso de missão, não existe picuinha interna. É por isso que a gente conseguiu lograr tantos resultados positivos, não só com a Magnitsky. Vocês viram aí declarações do State Department, você viu declarações do próprio presidente Trump, você viu mais recentemente o 2º ou 3º relatório já da CCJ americana. Vou fazer um vídeo para falar sobre isso, como que isso daí impacta positivamente não só a minha situação, mas a situação de todos os perseguidos. Porque não é mais o Eduardo Bolsonaro falando, é o State Department. Ah, mas o State Department é do Trump. Tá? Agora tem uma comissão do Congresso americano, CCJ, a comissão mais importante. Isso daí serve para subsídio para proteger a mim, o Ramagem, a Zambelli, todos os exilados que estão na Argentina, dá mais força para que saia mais asilos do pessoal na Argentina, até mesmo, né, o Oswaldo Eustal, que está lá na Espanha, em princípio está com uma situação calma, mas dá mais robustez ao seu processo. Então, é um jogo onde todos os perseguidos acabam ganhando. E, mais uma vez, tem que dar a César o que é de César. Isso tudo, a participação muito grande do Paulo Figueiredo, eu diria essencial do Paulo Figueiredo. E nessa matéria aqui, já pulando para ela, a dinastia Bolsonaro planeja o seu retorno. Primeiro de tudo, eu entrei no site do Financial Times e eu fiz a tradução do meu navegador. Então a matéria original é em inglês e ele traduz literalmente para português. Algumas palavras vão estar, algumas frases vão estar um pouco fora de ordem, mas no contexto geral a gente vai entender muito bem o sentido delas. Antes de me debruçar e começar a ler essa matéria aqui com vocês e fazer os comentários pertinentes, eu queria abrir com o Carlos Bolsonaro, porque a Folha ela fez uma colcha de retalhos para sempre passar uma mensagem subliminar, dar uma deixa nas entrelinhas, para dizer que o Flávio não foi tão bem assim. E o que a Folha colocou? Ela colocou ali, depois de, abre aspas, politicamente acabados, fecha aspas, Bolsonaro volta à cena com, abre aspas, candidatura forte, fecha aspas, de Flávio, diz FT. Então pegou, em um parágrafo, pequeno parágrafo, pegou 2 recortes de aspas, e se você bater o olho, talvez você ache que é uma matéria negativa. Não, foi uma matéria positiva. E FT, para quem não sabe, é a sigla para Financial Times. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não entenderiam, porque a Financial Times não é uma leitura corriqueira, popular do Brasil. E o Carlos falou, vocês são a escória do Brasil. O Carlos pescou essa intenção ali da Folha de São Paulo, já deu uma no meio, não. O Carlos não tem muita paciência, deu uma no jugular ali da Folha de São Paulo e complementou, diz CDMP. O que essa sigla
Nem eu sei, tá? Só perguntando ao Carlos. Mas ao que parece, como a Folha de São Paulo falou FT, e ninguém sabe o que é FT, o Carlos criou um CDMP e tacou ali. É um jeito peculiar dele. Se você não segue, siga lá o Carlos Bolsonaro na Rede X, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Orienta muita gente, inclusive a mim. E o que traz essa matéria aqui, Eduardo? Por que ela é tão boa? Porque ela começa a trabalhar a imagem do Flávio. E ela estampa o Flávio de uma maneira mais moderada. Ou seja, ela arrefece muito daquela que era a crítica do Jair Bolsonaro, de ser muito vocal, muito estridente, sempre certo, mas até a direita criticando a forma com que ele fazia. Vocês vão lembrar daquela reunião ministerial que depois o ministro do STF, Celso de Mello, pegou e jogou para o público. Inclusive a CNN não viu a fita anteriormente e já saiu ao vivo divulgando para dar o furo, né, essa reunião ministerial do Jair Bolsonaro, e entendiam, né, a elite brasileira, do STF principalmente, de tão distante da realidade, achava que botar um vídeo do Jair Bolsonaro falando tanto palavrão, isso seria visto como algo negativo, depreciativo contra o presidente Bolsonaro. E, na verdade, foi justamente o efeito oposto. Resultado. Muita gente até dizendo que esse é o vídeo da reeleição do Jair Bolsonaro. Pois bem, naquele vídeo ali vocês vão ver que um dos momentos altos é o Bolsonaro exigindo que os seus ministros se expusessem mais, falassem mais. Por exemplo, o Moro, né, que é ministro da Justiça, e o Jair Bolsonaro estava reclamando naquele momento que estavam algemando mulheres nas praias do Rio de Janeiro, quando a gente sabe que o STF tem uma súmula vinculante até falando sobre esse tema, da excepcionalidade da algema. Então, na pandemia, criou-se um estado de exceção onde estava se algemando pessoas à torta e à direita. Enfim, isso é só para fazer esse comparativo e dizer que o Flávio vai vir com muito menos rejeição do que o Jair Bolsonaro. As pesquisas até nos indicam isso. Mostram que o Flávio ele tem um campo muito maior a crescer do que o Lula. Inclusive, em algumas pesquisas, o Lula tem uma rejeição superior a 50%. É por isso que tem gente dizendo que se o Flávio jogar parado, ele é eleito. Por quê? Porque a eleição está polarizada, vai ser Flávio Bolsonaro ou Lula. Se o Flávio Bolsonaro não aumentar a rejeição dele, ele leva no segundo turno, pelo menos. Eu acho que há espaço até para o primeiro, Deus quiser. Não é soberba, não. É para a gente conseguir realmente fazer uma aliança aqui, uma força para colocar o Flávio adiante. Vamos à matéria? O que traz o Financial Times ali? Matéria do Geoff Dyer e do Michael Puller, que é correspondente do Financial Times no Brasil. Como toda... Aqui adaptando-se à cultura americana. Muito comum estar esses copões aqui. O americano vive bebendo líquido, muita água, alguns Coca-Cola, né? Mas aqui você leva para tudo quanto é canto, bota no carro. Então, adaptando-se à cultura local, até porque eu não vim aqui para mudar a sociedade americana. Sempre bom também para a saúde beber água. Financial Times. No final do ano passado, a família Bolsonaro parecia estar politicamente acabada. Eu concordo, você concorda? O que a gente tinha no final do ano passado? Bolsonaro preso e inelegível, Eduardo Bolsonaro exilado, sem condições de retornar ao Brasil, e todo mundo fazendo o famoso trade T, que era apostando as suas fichas no Tarcísio de Freitas. Isso era normal, era natural. Inclusive, muita gente que lá atrás estava trabalhando a favor do Tarcísio, hoje está trabalhando a favor do Flávio, porque entendeu o senso de missão, que não era necessariamente uma campanha a favor do Tarcísio, mas também muito contra o Lula, porque o Lula é o pior que pode ocorrer para a nossa democracia, é o pior do que pode ocorrer em termos de liberdade para o Brasil, e uma reeleição do Lula representa a consolidação de um regime do Lula com o Moraes, principalmente. Então eles vão ficar tão confortáveis que eu duvido que a gente tenha uma possibilidade de ter uma eleição em 2030 de maneira suave. Vai exigir um sacrifício maior, vai exigir um esforço maior e, é claro, a gente não vai desistir do nosso Brasil, mas muita gente vai desistir e vai sair do Brasil nesse momento. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da extrema-direita do Brasil, tá aí, a extrema-direita é um argumento, né, uma palavra usada pela imprensa mais à esquerda, como eu avisei a vocês.
foi preso há 27 anos por planejar um golpe e retirado da prisão domiciliar após tentar quebrar uma tornozeleira eletrônica. Aqui vem um pouco da tradução que eu falei para vocês, né? Não é que ele foi preso, ele foi condenado a 27 anos. E uma parte que eu discordo do Financial Times é que ele não saiu da prisão domiciliar para o presídio comum por conta de violação de tornozeleira. Se a gente for ler a decisão do Moraes desse fatídico dia, que foi antes da condenação do Jair Bolsonaro há 27 anos, tá? Bolsonaro já estava em prisão domiciliar, de tornozeleira e sem redes sociais, embasado no inquérito que o Moraes abriu contra mim. Então ele abre o inquérito, ele me acusa e ele julga e ele faz as medidas cautelares diversas da prisão, como prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica e derrubada de rede social, contra o meu pai, de uma maneira de me pressionar. Ou seja, é um ditador abusando do seu poder. Ele jamais pode utilizar os mecanismos para garantir a aplicação da lei penal como maneira a punir uma pessoa. Porque ele está torturando o Jair Bolsonaro para tentar me brecar, para me fazer parar com a minha conduta aqui nos Estados Unidos, que dá resultado. Que pela primeira vez a gente viu o homem mais poderoso do Brasil nas cordas, e a gente está vendo de novo ele muito enrascado, agora com problemas de corrupção, ele e a esposa dele no centro desse escândalo. Isso daí também vai gerar outros resultados, a gente vai chegar lá. Mas, na decisão do Moraes, que botou o Bolsonaro da prisão domiciliar para a prisão da Polícia Federal, ele fez isso embasado na vigília que o Flávio Bolsonaro fez sábado à noite. Então, o que aconteceu? Sábado de manhã, o Bolsonaro foi preso. E de sexta para sábado, na noite anterior, ocorreu a questão de queimar a tornozeleira. Né? Não sei se um surto, não sei se por curiosidade, não sabemos ao certo o que aconteceu, mas a questão da tornozeleira é um parágrafo pequenininho na decisão do Moraes. Porque o Moraes ele já tinha feito toda a peça para embasar a prisão do Bolsonaro com base na vigília organizada pelo Flávio, dizendo que aquilo dali seria utilizado de subterfúgio para uma fuga do Jair Bolsonaro. Vejam só, Bolsonaro com tornozeleira, em prisão domiciliar, vigiado 24 horas por dia, inclusive com agentes da Polícia Penal podendo estar dentro da área da casa dele, no quintal, na piscina, na churrasqueira, e o Moraes usando de desculpinha da vigília do Flávio para prender o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Moraes quer acabar com as pessoas indo para as ruas protestar. Ele quer interferir na sua liberdade. Ele quer que você fique com medo de ir às ruas, porque se o filho do presidente, que é um senador, faz uma vigília e o Moraes utiliza isso para punir o Jair Bolsonaro, imagina você, pessoa comum, que vai para a rua. Então, essa é a intenção do Moraes. É por isso que ele é um ditador. Seguindo adiante, seu filho combativo, Eduardo, obrigado Financial Times pelo elogio, muitas vezes visto como seu herdeiro mais provável, foi expulso do Congresso e está vivendo em exílio autoimposto nos Estados Unidos. Bem, o exílio, por definição, não existe autoexílio. Isso é uma redundância, é um pleonasmo. Isso daí está errado. É igual entrar para dentro e sair para fora. Porque toda pessoa que é exilada, ela consegue sair do país de alguma maneira e não retorna porque ela sabe que se retornar haverá consequências, haverá ilegalidade. Se você pegar todos os exilados do regime militar, eles saíram porque quiseram e não retornaram ao país porque tinham receios. Justo ou injusto vai ser o julgamento de cada um. Mas entenda que não existe isso de autoexílio ou autoimposto. Parece que eu tomei a decisão porque a minha vontade e eu quis fazer isso. Não, eu não estou nos Estados Unidos porque eu quero. Eu estou nos Estados Unidos porque existe um violador de direitos humanos que está perseguindo a mim e a minha família. E uma das maneiras de eu lutar contra isso é no exílio, igual tantos outros já fizeram. O Charles de Gaulle, líder da França, que depois retornou gloriosamente a Paris para libertar Paris, convencendo as tropas britânicas e americanas de que era importante entrar em Paris, porque não era um objetivo militar da Segunda Guerra Mundial, mas era muito simbólico. O Charles de Gaulle liderou as tropas aliadas para isso, junto com a resistência francesa local, bravamente expulsando os nazistas da França. O Charles de Gaulle viveu em exílio no Reino Unido. Alguém vai falar que foi autoexílio, que foi imposto, que ele não queria voltar para a França, ocupada pelos nazistas?
O Brasil está ocupado pelo Moraes e uma quadrilha que voltou à cena do crime. Não dá para eu retornar agora, mas retornaremos. Pode ter certeza, nós venceremos. Dito isso, mais um gole de água no padrão americano. Mas a família está orquestrando um rápido retorno. Aqui dá um pouco a sensação de que nós estaríamos fazendo isso por caprichos da família, querendo privilegiar um membro parente nosso. E não é isso. A candidatura do Flávio é a única candidatura capaz de levar adiante aquilo que está no centro do bolsonarismo. O que está no centro do bolsonarismo? Colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar. Comprar brigas com determinados grupos e determinados segmentos da elite, como, por exemplo, uma parte do judiciário brasileiro, para que a sua opinião e a sua liberdade prevaleça sobre esse grupo. Entenda, o Flávio Bolsonaro, ele tem 3 mandatos de deputado estadual. A toda nova eleição do Flávio, ele aumentava a votação dele. Fala muito bem sua principal pauta, segurança pública, que é um dos temas centrais dessa campanha. A gente vai chegar lá nessa matéria aqui do Financial Times. Quando foi eleito senador, foi o senador mais votado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Flávio, agora ainda que, como dizem no popular da política, com a máquina na mão, teria muito mais condições de se reeleger senador. Se ele sai de uma campanha para a reeleição de senador, ele provavelmente estaria eleito. Estaria com uma mão na taça, te garanto. No entanto, ele está abrindo mão disso porque o seu senso de missão é maior. Fala abertamente a anistia, e isso desagrada os poderosos que estão condenando as velhinhas e o Jair Bolsonaro, às vezes a mais de 20 anos de cadeia. Então, o Flávio Bolsonaro não é um capricho da minha família, não é que nós estamos orquestrando o retorno para esse altar que é a presidência da República, que, na verdade, é desgastante demais. E eu falo e repito, fiquei feliz também pela decisão do Jair de escolher o Flávio, porque eu tirei um fardo, uma possibilidade dos meus ombros e taquei no ombro do Flávio Bolsonaro. E ele, após muitas conversas, também se convenceu que era o melhor caminho. Ou melhor, o único caminho. Então, aqueles que apostaram que nós éramos uma página virada, esqueça. O nosso sonho segue mais vivo do que nunca. De expulsar o comunismo, o socialismo do país e de conseguir eleger alguém honesto, decente e que tenha o Brasil, né, o coração cheio de Brasil e uma pessoa temente a Deus. Dito isso, seguimos ali adiante. Faltando 6 meses para a eleição presidencial do Brasil, Flávio Bolsonaro, o filho mais velho, de maneiras mais suaves, emergiu como um candidato altamente competitivo. Então, para todo mundo que dizia que o Flávio era inviável, estamos aqui provando que o Flávio é viável. Você vê no sentimento popular, você vê como ele chega no Nordeste, você vê as pesquisas que nunca deram o Jair Bolsonaro à frente do Lula, e todas elas dão Flávio Bolsonaro à frente do Lula, com exceção de uma ou outra, notoriamente o Datafolha, que a margem de erro do Datafolha é de 20 pontos, né? E é uma bobagem também dizer para mais ou para menos. Se é uma margem de erro, é claro que ela pode flutuar positiva ou negativamente. Então, uma candidatura altamente competitiva, o próprio Financial Times reconhece isso. E quando ele faz isso, ele passa a senha para todo mundo, dizendo, olha, não brinca com esse cara aqui chamado Flávio Bolsonaro não, porque o movimento bolsonarista segue forte e ele é competitivo e ele pode ser o próximo presidente do Brasil. Então ele coloca o aparato internacional para pensar 2 vezes antes de querer criticar o Flávio Bolsonaro. Você tem interesse comercial no Brasil? Você acha que o Brasil poderia votar junto contigo em fóruns internacionais? Você quer fazer alguma cooperação militar com o Brasil? Você tem interesse no agro brasileiro, em que ele alimenta o seu povo? Você gostaria de ter algum acordo na área mineral? Que o Brasil é um dos grandes exportadores mundiais? Pense 2 vezes. E, se possível, aposta suas fichas no Flávio Bolsonaro, que vai dar bom.
As pesquisas o mostram empatado ou derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nem empatado ou derrotado, é empatado ou vencedor na maioria delas, né? Derrotado em uma ou outra, como eu falei aqui. Mas se eu vou ver, Futura, até mesmo Quest, dentre outras, na Paraná Pesquisa, todas elas colocam o Flávio à frente. Isso aqui é de café, tá, pessoal? Como falo muito, tem que dar uma hidratada na garganta com frequência. Então, beleza, Financial Times, mas vamos lá. Tá indo bem. Já colocou o Flávio como mais suave, me elogiou, falou que eu sou mais combativo, talvez o herdeiro natural do Jair Bolsonaro. Estou gostando da matéria. Estou gostando da matéria e vai melhorar. Aqui, quando fala Bolsonaro, faz referência ao Flávio, tá? Bolsonaro, 44 anos, senador do Rio de Janeiro, está buscando traçar um forte contraste pessoal com Lula. Não é que está buscando, é o natural, né? Lula está envolvido em escândalo de corrupção. O Flávio não. Lula está do lado do Hamas. A gente está do lado de Israel, do lado da civilização. O Lula se mete na guerra Ucrânia e Rússia. Nós temos uma tendência de ficar neutros, igual o Jair Bolsonaro, tanto que ele garantiu o envio de mais de 20 navios de fertilizantes da Rússia ao Brasil, garantindo, né, uma safra totalmente aproveitando o potencial do agro brasileiro, porque sem esses fertilizantes, muito provavelmente teríamos uma queda na produtividade que seria traduzida em desabastecimento para o brasileiro. Você imagina isso? O Brasil com falta de comida porque faltou fertilizante para as nossas lavouras? Então, Jair Bolsonaro é um estadista, é um craque, é um gênio. E do outro lado você tem o Lula, que promete picanha e entrega abóbora. Mas vamos lá. Buscando traçar um forte contraste pessoal com Lula, que aos 80 anos está concorrendo ao seu 4º mandato. Ou seja, o Flávio Bolsonaro representa novos ares, oxigenação na política. O Lula tem quase o dobro da idade do Flávio. É por isso que o Flávio bate muito na tecla de produto vencido. E vocês vão ver como é que o Flávio é habilidoso nas palavras na próxima página aqui. Abre aspas para Flávio Bolsonaro. O Brasil precisa urgentemente de mudanças, um governo mais jovem, moderno e com mais energia. Fecha aspas, disse ele ao Financial Times. Se você parasse por aqui, você poderia entender que o Flávio está criticando Lula pelo fato do Lula ser idoso. E isso poderia atingir as pessoas de mais idade no Brasil. Aquelas pessoas mais sensíveis, talvez as pessoas que já olham para o Flávio e já torcem o nariz. Mas como a gente tem dito, o Flávio ele é habilidoso, ele tem inteligência emocional. E aí ele complementa aqui, ó, abre aspas. O problema não é a idade do Lula, é que as suas ideias estão desatualizadas, fecha aspas. Não xingou o Lula. Se tivesse usado talvez outras palavras, o Lula se focaria em responder o Flávio com base nessas ofensas. Destacou aqui que o problema não é a idade. Então, a todos vocês do Brasil que são idosos, o Flávio não tem nada contra vocês, muito pelo contrário. Mas ele enxerga no Lula uma pessoa que quer aplicar ideias antigas ao Brasil. E essas ideias já não fazem mais sentido num mundo mais globalizado, com novas tecnologias e com uma geodinâmica totalmente diferente. Principalmente depois da chegada à presidente do Donald Trump. Está incentivando a OTAN, está tomando partido em guerras civilizacionais mundiais. E o Flávio consegue enxergar isso. O Flávio está antenado com a atualidade e com a geopolítica mundial. Ele tem uma pegada muito mais moderna, muito melhor para falar com essa nova categoria, né, de gênios da tecnologia que estão nascendo. E tem confrontado o mundo antigo em várias partes, em vários segmentos. Aí está ali a foto, né? Embaixo, Flávio Bolsonaro acredita firmemente que seu pai foi condenado injustamente. Vamos chegar lá. É claro que foi condenado injustamente. Embora outros candidatos ainda possam pegar fogo, aqui foi uma tradução literal, mais uma vez. O que está querendo dizer o Financial Times aqui? Embora outros candidatos ainda possam pegar tração, analistas dizem que a eleição está se preparando para ser outro encontro profundamente polarizado entre dois políticos que têm apoiadores leais, mas enfrentam altos graus de rejeição. As pesquisas também dão conta de que Lula tem mais de 50% de rejeição, uma rejeição muito maior do que o Flávio Bolsonaro.
E como é que é a rejeição do Flávio? Ela não somente é inferior à do Lula, como ela é menor do que a rejeição do próprio Jair Bolsonaro. Então, qualquer analista político enxerga nesses dados que o Flávio tem um campo muito grande para crescer, um potencial de crescimento muito grande. E isso está causando desespero na esquerda, a ponto de jornais publicarem que o próprio PT começa a pensar em testar nomes, como o do ministro da Economia, Fernando Haddad, pior prefeito de São Paulo, ou de Camilo Santana, outro ministro de Lula menos conhecido, mas que daria ao Lula a chance de se retirar da política, curtir um pouquinho, né, da vida com os bilhões que ele e o seu filho Lulinha desviaram dos aposentados, e não mancharia a biografia dele, porque essas pessoas são vaidosas. Ele não quer encerrar a carreira com uma derrota, ainda mais para o filho do Bolsonaro. Então isso tudo está ocorrendo nos bastidores. Eu vi um vídeo bom do Rony Gabriel fazendo essa análise. Já vi também empresários brasileiros falando nesse sentido, como Thales Gomes, dentre outros. E não tem nada certo, mas esses testes estão sendo feitos, tá? Em muita pesquisa interna, que não vai ser divulgada. Mas para saber que o Lula só vai entrar nessa campanha de verdade, só vai lançar sua candidatura, e ele tem até julho para tomar essa decisão, se ele entender que ele tem chances reais de ganhar. Se ele estiver mal das pernas, ele não vai concorrer à reeleição. É o que muitos acreditam. Vamos ver como é que vai. Como é que será aí a cena dos próximos capítulos. Voltando aqui ao Financial Times. Para apelar ao centro do campo, Bolsonaro está enfatizando a sua reputação como um membro mais moderado da família Bolsonaro. É verdade, mas isso aqui é muita questão de perfil também, tá? Eu posso ser um perfil mais vocal, que utiliza palavras mais fortes, o Flávio um pouco mais moderado nesse sentido, o Carlos é mais uma comunicação de rede social para o público da rede social. Isso é o perfil de cada um. Mas isso não muda o sentimento no nosso coração. A nossa lealdade ao nosso pai, né? A nossa condição de tementes a Deus e também o sentimento patriótico. Um advogado, o Flávio ele é advogado, ele é empreendedor e é um político brasileiro. Um advogado que já foi dono de loja de chocolate, seu tom é menos abrasivo e conflituoso do que o do seu pai. Um europeu olhando isso daqui vai gostar dessa matéria aqui do Financial Times. Como presidente, Jair Bolsonaro era famoso cético em relação às vacinas contra a Covid-19. Não é que Bolsonaro era cético, né? É que todo mundo abafa qualquer possibilidade de investigação mostrando os efeitos colaterais desses produtos aqui. Enquanto pessoas como João Dória obrigavam outros a tomarem vacina para manter o seu emprego ou entrar em prédio público, eles não se responsabilizam quando tem um efeito colateral, quando tem uma miocardite, quando tem um coágulo no seu sangue que pode parar no seu coração e te matar, ou parar no seu cérebro e provocar um AVC. Aí eles não se responsabilizam. Mas queriam atochar vacina em todo mundo. E o Bolsonaro comprou vacina para todo mundo. O povo brasileiro foi tão privilegiado que podia até escolher qual vacina tomar. Coronavac, Moderna, Pfizer, Janssen. Então repara que o Bolsonaro ele comprou mais de 600 milhões de doses de vacina e começou a dar vacina no mesmo dia que a Anvisa autorizou, que foi logo cerca de um mês após a primeira pessoa vacinada no mundo. Então o Brasil foi expoente, esteve sempre nos rankings de liderança mundial quando se falou em vacina. Mas a imprensa bombardeava a todo momento que o Bolsonaro era anti-vacina para desgastar o Jair Bolsonaro. Mais uma vez, olha como é que é importante a comunicação. Olha como é que é importante a construção de narrativa. Então, Financial Times, desculpa, mas nesse ponto daqui, o presidente Bolsonaro era famoso cético em relação às vacinas. Eu vou dar o crédito, tá? Ele é cético com relação à eficácia das vacinas. E aí a opinião dele. Mas ele, como estadista, não deixou a opinião pessoal dele contaminar uma política pública. E comprou todas essas vacinas e vacinou todo mundo no Brasil que queria. Flávio Bolsonaro levou publicamente o jab,
é que o Flávio Bolsonaro falou numa entrevista, né, que ele é o Bolsonaro que tomou vacina, como uma maneira de já embalar e entregar um produto dizendo que, olha, eu sou igual ao Bolsonaro, eu sou igual ao Jair Bolsonaro, mas eu utilizo palavras diferentes na hora de me expressar. E tudo bem, tudo ok com relação a isso. No entanto, a plataforma é semelhante à de seu pai, uma mistura de posições de extrema-direita, de novo extrema-direita, pelo amor de Deus. E ele não vai chamar o Lula de extrema-esquerda em nenhum momento. O Lula é moderado. Uma mistura de posições de extrema-direita sobre questões sociais e crime, com visões de centro-direita, extrema-direita. No crime, realmente o Flávio ele é porreta, né? É preto no branco. E a gente vai falar do Bukele, que vai falar aqui um pouquinho mais adiante na própria matéria do Financial Times. E visões de centro-direita sobre economia e uma crença fervorosa de que o Bolsonaro sênior, o Jair Bolsonaro, foi injustamente condenado. Não é uma crença fervorosa para Financial Times. É porque se você analisar a história, não existe nenhum local do mundo onde se deu um golpe de Estado com pessoas desarmadas. E a narrativa que o regime quer nos fazer crer é que o Bolsonaro esperou para o momento onde ele não era mais o presidente. Quando ele, antes de sair da presidência, nomeou comandantes de força indicados pelo Lula, e então foi para outro país, enviando uma tropa de 1.500 pessoas desarmadas, cheio de velhinhos, para tomar o poder num sábado vazio durante janeiro, que é férias em Brasília. Tanto é que o próprio Alexandre de Moraes, onde é que ele estava? Ele estava em Paris, na França. O Anderson Torres, secretário de Segurança Pública, onde é que ele estava? Com férias com a família nos Estados Unidos. Então não tem como você fazer isso. Essas pessoas estão sendo injustamente condenadas porque elas foram condenadas por organização criminosa armada. Num dia onde não houve um tiro sequer e não foi apreendida uma arma sequer. Olha que absurdo. A gente já está acabando de ver a notícia da semana passada. Um senhor de Santa Catarina, empresário, que deu R$500 de Pix, acho que para mandar um ônibus para Brasília, alguma coisa assim, foi condenado a 14 anos de cadeia. E no meio da condenação está lá, associação criminosa armada. Meu Deus do céu. O Beiramar e o Marcola não seriam condenados por isso, mas nem de longe por conta de uma coisa dessa. Porque no direito penal interessa a intenção da pessoa. Primeiro que era um golpe fictício, como eu acabei de falar aqui, Financial Times. Não tem como você dizer para mim que isso é um golpe de Estado. No máximo foi uma manifestação que foi longe demais. E aí a gente vai discutir a responsabilidade de cada pessoa. Individualizar a conduta. Quem quebrou o quê e vai ter que ressarcir, indenizar. Essas pessoas no Brasil, né, quando eram grupos de esquerda que faziam esse tipo de conduta, primeiro que a esquerda passava pano para todo mundo. Tinha advogado pronto na porta da delegacia para livrar todo mundo de qualquer possibilidade de enrascada jurídica. Nunca ninguém foi para a cadeia. Eu vi manifestação do MST que feriu mais de 30 policiais do Distrito Federal, policiais militares, e ninguém vai para a cadeia por conta disso. Eu já vi índio que se encontrou com um parlamentar do PT depois da flechada na polícia do Legislativa Federal, que é a polícia que faz a segurança da Câmara dos Deputados, e não aconteceu nada com a pessoa. E então, esses velhinhos aqui, que estavam em uma manifestação, onde muitos deles estavam falando para não quebrarem as coisas, colocando no lugar o material que foi depredado, sem a individualização da conduta, e dizer que essas pessoas aqui tentaram um golpe de Estado, me desculpa, Financial Times. Aí você está passando um pouquinho da questão da opinião. Aí é uma questão de fatos. Conta para um russo, fala para alguém que viveu sobre a cortina de ferro, conta para alguém da Venezuela, de Cuba, que 1.500 pessoas desarmadas podem tomar o controle de um país de 220 milhões de habitantes. Não existe paralelo na história. E no momento em que estava acontecendo esse quebra-quebra em Brasília, abre parênteses, muitas das pessoas presas não estavam nem perto da Praça dos Poderes, tá? Era gente que estava acampado em frente a quartéis generais e foram levadas para dentro de ônibus, enganadas, pois disseram a elas que seriam levadas para casa, e aquele vagabundo daquele general Porto, sorrindo, puxando o saco do Lula como um bom baba-ovos, lambibota de comunista, disse, né, que levou elas para a Polícia Federal. Essas pessoas não tinham nenhuma condição de dar golpe. Me desculpa. Esses são fatos, Financial Times. Bola fora.
Flávio Bolsonaro, que falou no fim de semana passado na conferência conservadora do CPEC em Dallas, disse ao Financial Times Lula que era muito hostil aos Estados Unidos e muito favorável à China. Então olha só a importância do CPEC. Eu vi gente dizendo que eu tenho inveja do Flávio porque o Flávio vai concorrer a presidente e eu gostaria que eu concorresse a presidente. Bem, eu abri a minha vaga no CPEC para que o Flávio falasse. Eu estou confirmado para falar no CPEC, que é o maior evento conservador do mundo e de tão relevante que é, está na publicação do Financial Times, que é uma revista que conversa com o mundo inteiro, ou seja, todo mundo sabe o que é CPEC. Olha a importância do evento. E eu falei para o Matt Schlapp, falei, Matt, que é o CEO que organiza o CPEC, tira o meu espaço e no meu lugar coloca o Flávio Bolsonaro. É mais importante que ele fale no CPEC do que eu. Então, na nossa Copa do Mundo, o que eu falei? Eu falei para ir para o banco de reservas, mas para deixar o Flávio jogar como titular, que era mais importante. Perceba que aqui tem uma equipe sem nenhuma vaidade, trabalhando, pensando no Brasil. Não existe vaidade entre eu e o Flávio. E isso daí, eu não preciso nem conversar com o Flávio. Eu bato o olho nisso, eu já dou risada. Porque eu sei que do lado de lá o Flávio vai dar risada também. Então o Flávio, ele falou no CPEC, e ele tocou num ponto crucial. Porque o americano, via de regra, ele não presta atenção em eleições fora dos Estados Unidos, mas está cada vez mais prestando atenção na eleição do Brasil. Por quê? Porque o Flávio conseguiu atrair a atenção do americano. Tocou num ponto crucial aqui no debate interno dentro dos Estados Unidos, que é a influência da China na região. Quando eu falo região, que região que é essa? Nas Américas. América do Norte, América Central, Caribe, América do Sul. Quando ele fala da influência da China, ele está falando para o americano, olha, aqui é um país da região que sempre teve uma cultura semelhante aos Estados Unidos, valores sempre muito próximos. Está ocorrendo um superfoco de uma potência que não tem nada a ver com a gente. Tanto não tem nada a ver que, por exemplo, lá na Bahia, na fábrica, acho que até da BID, está levando os chineses. E esses chineses lá, quando tem fiscalização do Ministério Público do Trabalho, eles estão sendo acusados de trabalho análogo à escravidão, porque a China tem uma cultura totalmente diferente da nossa, com outros valores. Então o Flávio está falando, ó, Estados Unidos, vocês estão perdendo aqui uma parceria e muita oportunidade. Bola dentro do Flávio. Inclusive o discurso do Flávio fala muito daquilo que está dentro do relatório da CCJ americana da semana passada, que é bater em duas pautas principais, além da questão da influência chinesa. Influência não, né? Domínio chinês, que o Lula está se abrindo todo, entregando tudo para a China. Que são as pautas da integridade eleitoral, eleições limpas e justas. Porque se a gente vive numa democracia, eu posso ter a opinião e o direito, como cidadão, de desconfiar do processo eleitoral brasileiro e exigir mais transparência. Quem é que perde, quem é que ganha com mais transparência eleitoral? Isso não é privilégio para a direita ou para a esquerda. Isso é respeito com o cidadão que paga o salário do servidor público. No caso, você. Integridade eleitoral. E qual o outro ponto que o Flávio bateu forte no discurso dele, no CPEC? Liberdade de expressão. Trabalhar contra a censura. Porque 65% do nosso eleitor bolsonarista, de direita, ele se informa pelas redes sociais. E 65% das pessoas que votam no Lula se informam pela grande imprensa. Então Lula, como ele despeja bilhões na grande imprensa, o que ele pode perfeitamente fazer? Jogar casado com Alexandre de Moraes e repetir a fórmula de sucesso de 2022, que são as ordens secretas de censura e de derrubada de perfis. Se eles fizerem isso, eles podem minar 65% das pessoas que votariam no Flávio Bolsonaro. Então o Flávio, com muita sabedoria, fez um discurso, repercutiu no relatório da CCJ e agora está repercutindo aqui nesse soft power do Financial Times. Repercutiu depois do relatório da CCJ dentro do State Department do Marco Rubio. E eu tenho certeza que isso já chegou no ouvido do Donald Trump. Então perceba que o mundo está de olho. Nos bastidores do CPEC, eu falei com um eurodeputado. Vamos ver para a gente fazer essa eleição brasileira a mais observada no mundo inteiro. Vamos trazer uma delegação da Europa para o Brasil para observar nossas eleições.
Vamos ver o que a gente pode fazer de trabalho preventivo para dar mais transparência eleitoral às eleições brasileiras. Porque o Brasil não é qualquer país, não, gente. É o segundo maior país do Ocidente. É uma das grandes democracias mundiais. Retornando aqui. Então o Flávio, ele falou da questão do Lula, a parceria dele com a China, e é por isso que ele não vai entregar, seja lá o que ele tenha prometido para os Estados Unidos, ele não vai entregar. Cada vez mais os americanos vão se tomar conta disso, porque a gente já conhece o Lula, que todo governo ele fala que vai acabar com a fome, chora, se emociona, e na verdade, todo governo acaba com os brasileiros mais pobres. Ele faz apenas uma maquiagem nos números, na metodologia, para ver quem é pobre e quem não é, faz uma maquiagem para dizer que tirou pessoas da pobreza, mas quando você vai ao mercado, você vê o cafezinho, né, o café passando de R$80, o saco de 1 quilo que você normalmente costuma comprar, você vê passando às vezes até de R$100. Como é que está o preço da gasolina? Ah, Eduardo, mas tem uma guerra no Irã. Tá, quando teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, quando nós tivemos a maior seca do último século, o Bolsonaro conseguiu reduzir, durante a pandemia, né, o preço da gasolina. Por quê? Porque ele botou o interesse do povo em primeiro lugar. Ele comprou brigas dentro do Congresso. Ele comprou brigas com 18 senadores, 18 governadores, que no momento em que ele abaixou o imposto federal sobre os combustíveis, no dia seguinte, esses governadores aumentaram. E aí o Bolsonaro teve que fazer uma guerra dentro do Congresso para aprovar uma lei e assim obrigar os estados praticamente a reduzir o preço dos combustíveis. O que o Lula faz? O Lula faz metade do caminho. O Lula, ele poderia copiar a receita, a fórmula de sucesso do Bolsonaro na pandemia. Mas o Lula não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele não tem independência. Ele prefere agradar a certos grupos de interesse, a elites brasileiras, do que o povo brasileiro. Então, o que o Lula fez nesse cenário de alta de combustível? Ele só reduziu impostos federais. Ele não foi para dentro do Congresso ou tomou outras medidas. Daí uma diferença entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Abre aspas. O presidente Lula está errado em fechar a porta para os Estados Unidos e simplesmente abrir o Brasil como se fosse uma colônia chinesa, fecha aspas, disse ele, o Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos sempre foram, tradicionalmente, o maior parceiro comercial do Brasil. Exceto durante o governo Vargas, onde a Alemanha nazista se tornou o principal parceiro comercial brasileiro durante alguns poucos anos, e depois no segundo governo Lula, onde em 2009 o Lula fez com que a China passasse os Estados Unidos nessa relação comercial. Então hoje o maior parceiro comercial brasileiro é o da China. Eu não acho que a gente tem que cortar a relação com a China, nem nada disso. A gente só tem que entender que a China joga um jogo geopolítico onde ela simplesmente não está comprando e vendendo produtos com o Brasil. Onde ela tem vários interesses e vai jogar de maneira agressiva para atender os seus interesses, que nem sempre são os interesses do povo brasileiro. Então, é necessário ter a visão estratégica para identificar oportunidades e ameaças. E fazer comércio com a China não é fazer comércio com a maioria dos países do Ocidente. Porque para a China vale tudo se for para privilegiar o povo chinês. Você vai ouvir histórias de fazendeiros que estavam mandando navio de soja para a China e no meio do caminho o agente chinês falando, olha, eu compro a sua soja, mas pela metade do preço, ou 20% a menos, ou vamos reduzir o valor aqui. E se não quiser, fazendeiro brasileiro, pode vender para outro país. Só como é que você vai vender para outro país quando a carga está no meio do caminho, lá no meio do Oceano Pacífico? Então ela utiliza de ardil, ela utiliza de fatores antiéticos e imorais para tirar proveito político, para tirar lucro para si. É disso que eu estou falando, quando eu estou falando aqui de China. Porque lá teve uma revolução comunista, e onde entra o comunismo, não entra Jesus Cristo, não entra Deus, não entra a visão cristã. Porque o pensamento dessa retidão, da honestidade, a preocupação em não sujar o próprio nome, de fazer o certo, ainda que não tirando proveito econômico, honrando a sua palavra, esses são valores cristãos, judaico-cristãos, da nossa sociedade milenar. Vamos continuar aqui na matéria do Financial Times.
Já estamos passando da metade, já estamos encaminhando para o final, já. Flávio Bolsonaro visitou El Salvador. Tá aí, mais um ponto. Construímos um relacionamento forte, principalmente com o ministro da Justiça de El Salvador, Gustavo Villatoro. Eu já fui 2 vezes a El Salvador para conhecer de perto o seu exemplo de sucesso na parte criminal. Saiu de país de maior taxa de homicídios em 2016, chegou a 102 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes em 2016, para país mais seguro do Ocidente atualmente, com taxa de homicídio inferior à do Canadá. Se El Salvador, que é um país subdesenvolvido, conseguiu, por que o Brasil não conseguiria? Então, fizemos essa aproximação. Eu fui junto com uma delegação de deputados da Comissão de Segurança Pública 2 anos atrás. Retornei mais recentemente agora, final do ano passado, com o Flávio Bolsonaro. Fomos ao famoso presídio Secote. Entendemos ali o que o Bukele fez e conseguiu fazer para chegar a essa revolução que o Flávio Bolsonaro quer trazer para o Brasil. O Jair Bolsonaro reduziu muito a taxa de homicídios, mas a gente quer reduzir mais ainda. E dá para fazer. Se El Salvador fez... El Salvador é um país pequeno, tá? Mas o Brasil tem um orçamento muito maior. Tem muito mais dinheiro do que El Salvador para fazer acontecer. O que a gente precisa? Precisa de apoio no Congresso. É o que o Jair Bolsonaro fala. Dê-me 50% do Congresso e eu faço o Brasil acontecer. Porque foi o que aconteceu com o Bukele. Nos 4 anos de Bukele, os 2 primeiros anos, ele foi bloqueado, principalmente pelo STF. E no meio do mandato dele, teve uma eleição para Congresso. E ele foi vitorioso nessa eleição para o Congresso. Ele criou um partido novo, chamado Novas Ideias, e do Congresso de 84 cadeiras, ele fez uma maioria de mais de 61 parlamentares. Eu falo parlamentares porque em El Salvador não é bicameral igual no Brasil, que tem Senado e Câmara dos Deputados. Em El Salvador é uma coisa só, é unicameral. Então, quando ele fez essa maioria, no primeiro dia do novo Congresso, o que o Bukele fez? Ele fez o impeachment de todos os ministros do STF de El Salvador, mais o PGR. Então, ele afastou aqueles que estavam bloqueando ele, dentro da regra democrática, seguindo a Constituição. Porque é possível, sim, haver impeachment de ministro do STF. Então ele seguiu o processo constitucional, fez o impeachment dos 5 ministros do STF, tinha maioria esmagadora no Congresso e aí ele conseguiu fazer tudo o que ele fez. Entende como é que é importante a eleição para o Congresso Nacional? Não só você votar para presidente, mas também senadores e deputados federais alinhados conosco? Essa história é longa. Para quem tem mais interesse, vai lá no meu Instagram, BolsonaroSP. Eu tenho um álbum, um destaque, lá no topo do meu Instagram, que mostra exatamente o que foi feito nessa revolução do Bukele, o passo a passo, com números, com inovação legislativa. Eu tirei fotos da apresentação que foi nos feita pelo ministro da Defesa e o ministro da Justiça de El Salvador. E ali eu vou comentando e citando esses dados. É interessantíssimo. Vai lá no meu Instagram depois para você ver. Flávio Bolsonaro visitou El Salvador no ano passado para observar a polêmica política de encarceramento em massa do presidente Nayib Bukele. Deixa eu ver se eu tenho uma foto disso aqui. Achei. Aí, ó, pessoal. Então, deixando na tela para você alguma das fotos. Vou começar por essa daqui, ó. Essa aí é a entrada do Secote. Olha lá, o Centro de Confinamento del Terrorismo. É um local totalmente isolado, fica numa montanha. Não tem sinal de celular, tá? Todos os dias são feitos testes de celular. Se tiver algum sinal de celular que é multado, é a operadora de telefonia, né? Então a Vivo, a Claro, a TIM, a Oi, enfim. Porque isso daí retira do diretor do presídio a possibilidade dele ter esse tipo de controle. Porque o marginal pode tentar fazer com que do lado de fora da cadeia seja ameaçado algum agente penal, policial penal, para que seja retomado o sinal de presídio de celular. Então isso aí fica a cargo da telefonia, né, das operadoras de telefonia. Aí nós fomos aí nessa última oportunidade, foi uma comitiva onde estava eu, o Flávio, o deputado federal Paulo Bilinski. Lembrando que o Flávio é o senador, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. O Bilinski, a esse momento aí, também era o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. E do lado ali de preto, mais à direita, é Felipe Pedri, tá? Assessor do deputado Felipe Barros. E
Enfim, fomos todos aí nessa comitiva. Aí já é dentro do presídio, tá? Então, em cada ala dessa que você vê aqui, tem centenas de presos. E é curioso ver que não tem colchão, tá? O pessoal ele vive ali, você vê, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 andares de beliche, onde ficam as centenas ali. Eles só saem dali para fazer algum alongamento, atividade física, ouvir, quem desejar, né? Ouve ali aulas religiosas também. Eles ficam sentados exatamente nesse espaço aqui que a gente está passando. Então não existe muita possibilidade deles saírem, né? Não tem fuga aí. E eles são altamente disciplinados. Vou voltar para a foto dos anjinhos aqui. E cada tatuagem dessa significa uma coisa. Uma facção de que eles façam parte, né? Ou se ele matou X número de pessoas, se ele é assassino de policial, se ele estuprou. Muitas das vezes, eles tatuam o rosto dos pais, o que significa dizer que eles mataram os pais para serem aceitos dentro da pandilha. Pandilha é quadrilha, tá? Pandilha eles falam lá, mas é quadrilha, organização criminosa. E a regra geral para você entrar numa organização dessa é você ter matado pelo menos 10 pessoas. Então, cada pessoa que você está vendo aqui, esses 3 primeiros dessa foto, tem pelo menos aí, pode ter certeza, 30 assassinatos por trás. A visão do cara de louco, né? E ele se tatuou muito porque é uma honra. E quem se tatua e não é parte da quadrilha, ele é assassinado pela quadrilha, tá? Então, a tatuagem quer dizer que é um membro da quadrilha. E o que El Salvador fez de muito importante? Eles separaram o CPF do CNPJ. Então, quem entra para a quadrilha compra a franquia inteira, com todo o ônus e todo o bônus. Ou seja, em El Salvador, se você faz parte de uma organização criminosa, você começa com 20 anos de cadeia. É o mínimo. E soma-se a isso o crime que você cometeu. Então, por exemplo, se é um assassinato, que você foi punido com 10 anos de cadeia, são 20 anos por pertencer à organização criminosa, mais 10 do assassinato. Total de 30 anos. Então, a pessoa dificilmente vai sair da prisão. É por isso que El Salvador tem um sucesso muito grande. Por quê? Porque ali não existe a política de desencarceramento, que a esquerda tanto prega e tanto faz lobby a favor no Congresso Nacional. O Bukele atacou muito forte o desencarceramento. Ele acabou com a porta giratória dos presídios. Então, o cara que cometeu o crime é preso, se ele faz parte de alguma quadrilha, ele está preso e não sai mais de lá. Simples assim. Bukele alcançou 90% de aprovação popular, foi reeleito com 84% dos votos, uma votação que nunca se viu na história da América Latina para um presidente. E a gente está aí estudando de perto o exemplo de El Salvador para trazer para vocês aqui. Vai lá no meu Instagram que vale a pena, pessoal. Está lá no álbum de destaque, né? El Salvador. Vamos retornar aqui para a matéria do meu amigo Flávio. Estávamos na página 7. Abre aspas. Os trabalhadores brasileiros não querem mais se preocupar com alguém colocando um revólver na cabeça em um semáforo, fecha aspas, disse ele, o Flávio Bolsonaro. O plano econômico de Bolsonaro tem poucos detalhes, mas ele quer impostos mais baixos, igual Jair Bolsonaro fez, para mais de 4 mil produtos, que ele reduziu o IPI e outros impostos durante seu governo, e algumas privatizações, incluindo o serviço postal. O Bolsonaro já tinha planos de privatizar o Correio. Ele só não conseguiu por causa da pandemia. Conseguiu privatizar a Eletrobras, a maior geradora de energia da América Latina, mas não conseguiu os Correios. No entanto, ele colocou uma administração eficiente nos Correios e os Correios, pela primeira vez, começou a dar lucro. Os Correios nunca davam lucro porque sempre foi moeda de troca do Congresso Nacional. O presidente, no tempo de PT, né, Lula, Dilma, etc., o que ele fazia? Olha, partido, vota comigo junto nos meus projetos no Congresso, que eu deixo você presidir o Correio. E aí, você já sabe, né? Os políticos faziam a festa. Chegaram até a comprar papéis podres da Venezuela utilizando postalhos. Esse é outro ponto importante. Quando teve o escândalo dos postalhos, que pegou humildes carteiros para ter descontado em folha 20%, 30% ou até mais do seu salário, o Jair Bolsonaro, se fosse reeleito, ele utilizaria o lucro dos Correios para perdoar essa dívida feita, né, não pelos carteiros que estavam pagando o pato, mas pelos corruptos indicados pelo PT.
o carteiro tinha que ser o primeiro a fazer campanha para o Bolsonaro. É impressionante como que tem sindicato que fala contra, né? Os caras realmente vivem num mundo paralelo, onde eles preferem ser roubados do que ter um presidente que realmente olhe por eles e que os proteja dos corruptos. Tá aí. Muito se fala em corrupção. Para os carteiros, a corrupção chegou no contra-cheque, em valores corretos e definidos. Os cortes de gastos reduziriam as taxas de juros, diz ele, embora muitos na comunidade empresarial não estejam convencidos da sua posição de tomar decisões orçamentárias difíceis. É claro que dá para fazer isso daqui, né? É um debate grande, mas por que dá para fazer se o Flávio Bolsonaro quiser? É porque o Lula ele só consegue se sustentar politicamente com um Estado grande, com muitas estatais, porque essa é a maneira que ele consegue apoio dentro do Congresso. O Flávio Bolsonaro não. O Flávio Bolsonaro ele não precisa fazer acordo com todo mundo para ter apoio, porque a sua força é da população. O Lula tem um dilema, porque se ele reduzir os gastos públicos, ele vai reduzir também o seu apoio no Congresso e o seu apoio nas suas bases, que é totalmente feito no toma lá da cá e na corrupção. Flávio Bolsonaro não. Porque o seu pai, o Jair Bolsonaro, já mostrou que dá para fazer. O Flávio vai repetir e ainda vai repetir com um prognóstico muito bom para o Congresso Nacional, o que vai dar mais liberdade ainda para o Flávio poder atuar, tal qual o Bukele em El Salvador. Mais uma vez, dê-me 50% do Congresso, que nós faremos o Brasil acontecer. Aí vem fotos aí do Flávio Bolsonaro, lá no CIPEC, lindão. Deixa eu tirar aqui o banner aqui embaixo por enquanto. Flávio fala na conferência do CIPEC em Dallas no último fim de semana. Aí tem uma foto aqui que eu não gostei muito, porque mostra o Jair Bolsonaro sorrindo. Ele aí, essas grades, na verdade, é o portão da casa dele, mas dá aquela impressão de preso. Está com o colete da Polícia Militar de São Paulo. E aparece o Bolsonaro sorrindo, né? Parece até que está numa vida boa, e a gente sabe que não é isso. Já passou por 2 cirurgias, quase veio a falecer no último episódio que foi levado ao hospital, numa das crises, porque nas crises ele chega a vomitar, e ele vomita e soluça ao mesmo tempo. Então ele broncoaspira o vômito com todas as bactérias. Isso causa uma infecção generalizada se não for tratada a tempo. É por isso que o médico do Bolsonaro disse, olha, dessa última vez ele de fato quase morreu, porque 1 ou 2 horas a mais de atraso para levar ele para o hospital. Eu te digo que ele estaria num quadro onde apenas 1 em cada 2 pessoas sobrevive. Então, de fato, é uma situação muito incômoda e essa foto não retrata isso, porque parece que ele está meio que sorrindo ali. Mas, como eu disse, né, é o Financial Times. A gente não vai ver aí uma publicação alinhada com a nossa visão de mundo, mas é uma publicação que a gente pode dizer que é uma publicação honesta e muito positiva para o Flávio, tá? Então, retornando à matéria, deixa eu botar o meu jabá ali embaixo. Se você quer me ajudar, me segue nas redes sociais. Estão passando aqui embaixo as minhas redes sociais. E se inscreva aqui no canal do YouTube. Para esse momentinho agora, vai lá, curta. Comenta qualquer coisa. Me dê bom dia, me mande uma mensagem de incentivo. Eu, às vezes, consigo olhar os comentários que estão sendo feitos e isso melhora o nosso engajamento. O algoritmo da rede social lê isso e fala, opa, isso aqui é relevante. E aí ele começa a entregar para nosso vídeo aparecer no celular de mais e mais pessoas. Curtiu, comentou, compartilhou, se inscreveu? Seguindo adiante aqui. Mas analistas políticos esperam que a equipe de Lula comece a atacar Bolsonaro em seu registro. Isso inclui um escândalo sobre pagamentos supostamente irregulares de seu escritório quando ele era legislador no Rio de Janeiro, em um caso que foi descartado pelos tribunais. Ele está se referindo aqui à questão das rachadinhas, né? Aquela novela inteira que sequer virou processo. Ou seja, de tão fracas que eram as provas, a investigação não se transformou num processo judicial. O Flávio Bolsonaro conseguiu vencer, inclusive, todas as demandas que foram levadas durante a investigação, sejam elas trazidas para a primeira, segunda ou terceira instância. O Flávio Bolsonaro foi forjado no fogo alto, conseguiu dar conta disso. E ele só teve problemas quando virou filho do presidente. Nos seus 3 mandatos de deputado estadual, na tentativa de ser prefeito do Rio de Janeiro e etc., nunca teve nenhum problema. Começou a ter quando virou, milagrosamente, filho do presidente. Mas respondeu.
conseguiu dar conta de sair limpo disso tudo, mas a gente sabe que o PT é sujo, vai tentar resgatar isso. Mas veja só, se o PT está apostando suas fichas nisso, a gente vai ganhar essa guerra de narrativa, pode ter certeza. Bolsonaro também enfrentou escrutínio sobre supostas conexões com indivíduos ligados a milícias, fundadas por ex-policiais, que administram raquetes de extorsão na cidade. Ele sempre negou as acusações. Ora, se o Flávio está fechado com a milícia, como é que ele votou então para aprovar e ativamente trabalhou para piorar a legislação penal contra organizações criminosas? Porque o Flávio ele já aprendeu em El Salvador, apoiou o projeto antifacção, muito bem relatado pelo deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, na Derrite, Guilherme Derrite, pré-candidato ao Senado por São Paulo, pessoa nota 10 na segurança pública. Então, como é que o Flávio Bolsonaro aprendeu em El Salvador e, junto com o Derrite, aprovou o PL antifacção, onde a facção criminosa, quem é da facção, começa com 15 anos de cadeia? Como é que, então, ele está fazendo lobby a favor de milícia? Quem está fazendo lobby a favor de crime organizado é o Lula, que ativamente trabalha para que os Estados Unidos não reconheçam CV e PCC como uma organização narcoterrorista que são. Então, se o PT está apostando suas fichas em rachadinha e milícia, a gente vai ganhar essa guerra de narrativas. Até porque tem que ter um mínimo de senso de proporção, tá? Falando que o Flávio foi acusado por coisa do salário de gabinete, de funcionário no gabinete dele. Olha o Lulinha. Só no escândalo do INSS são mais de 6 bilhões de reais. A gente tem que ter um senso de proporção mínimo para entender que é o seguinte, nem se deveria discutir esse negócio de rachadinha do Flávio. O filho do Lula está fazendo contratos em Cuba. Viajou no avião do careca do INSS e assim por diante. É o Ronaldinho dos negócios. E aí eles vêm querer dizer que nós temos problema por causa de uma investigação que nem virou processo nos tribunais. Faça, por favor, né? Os apoiadores de Lula dizem que Bolsonaro não representa uma forma moderada de bolsonarismo, mas é membro de um movimento de extrema-direita e que era a favor de um golpe. Já expliquei aqui a narrativa do golpe, né? O golpe da Disney. Abre aspas. Ele é um lobo tentando se disfarçar para enganar as galinhas, fecha aspas. Disse o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, que será um dos coordenadores da campanha de Lula. O Wellington Dias, gente, ex-governador do Piauí, que durante a sua eleição para o governador ficou envolto, né, como cabeça no esquema conhecido como mensalinho do Twitter. Pela primeira vez você viu uma pessoa comprando youtubers para falar bem dele e assassinar a reputação de opositores. Esse é o Wellington Dias, que está aqui na coordenação de campanha do Lula. Nada mais petista do que isso, né? E aqui, na última página, embora Bolsonaro esteja na política há mais de 20 anos, o Flávio está desde 2002, a primeira eleição dele, tá, pessoal? 24 anos na política. Vai dizer que não tem experiência? É empreendedor, né? Já mexeu com o mercado imobiliário, teve franquia da Copenhagen, dedicada à pauta da segurança pública como ninguém. Anos dentro da política. Dentro de casa tinha um professor chamado Jair Messias Bolsonaro, o maior líder político desse país, preso injustamente. Flávio Bolsonaro teve o privilégio de ter aquilo que não é ensinado em faculdade nenhuma, que são 4 anos acompanhando o nosso pai como presidente da República, sabendo como é que funciona o jogo do poder, quais alavancas mexer, o que deu certo, o que deu errado. Flávio tem experiência de sobra para ser presidente do Brasil. Embora esteja na política há 20 anos, também há dúvidas sobre se ele pode superar a estufa de uma eleição presidencial. Já mostrou que sabe, né, gente? Já mostrou que esteve debaixo de fogo e se saiu muito bem. Sua campanha de 2016 para prefeito do Rio foi um desastre. Em um debate, ele quase desmaiou e teve que se retirar. Ele finalmente ficou em 4º lugar. É uma campanha que nem o Bolsonaro queria que o Flávio fosse eleito. E a questão dele passar mal foi algo pontual. Por quê? Porque ele estava se esforçando ao máximo fisicamente, fazendo uma campanha que é aquilo que ele está acostumado a fazer naquela época, que era a campanha de deputado. Então ele estava percorrendo toda a cidade no Rio, concorrendo para prefeito, se alimentando mal, não tomando café da manhã, pulando o almoço, fazendo reuniões na hora do jantar, onde certamente ele não se alimentava. A dieta do Flávio Bolsonaro nessa época era principalmente, sabe de quê? Cachorro quente e comida de rua. E aí ele foi querer ir direto para o debate. Deu no que deu, mas aprendeu a lição também. Pode ter certeza que isso daí não se repete.
abre aspas, quando começar a levar esses golpes de Lula, descobriremos se ele é um candidato de verdade ou não, fecha aspas, disse Tiago Vidal, consultor político da Prospectiva, em Brasília. Bem, não conheço o Tiago Vidal, não conheço a instituição Prospectiva em Brasília, mas eu te digo, aprendeu com Jair Bolsonaro, há mais de 2 décadas na política, perfil empreendedor. Teve campanha para o Executivo do Rio de Janeiro, agora fará campanha para o Executivo do Brasil. Eu acho que não tem ninguém melhor preparado do que o Flávio Bolsonaro para essa campanha presidencial. Bolsonaro também precisará lidar com a sombra de seu pai. Enquanto ele quer manter a base do ex-presidente, outros eleitores podem buscar evidências de que ele pode ser o seu próprio homem. Ele está falando o seguinte, que o Flávio Bolsonaro pode ser percebido como alguém não tão bolsonarista como Jair Bolsonaro, que pode querer ser ele próprio Flávio Bolsonaro. Mas ele já mata na raiz esse problema, como a gente vai ver aqui na sequência. Em Brasília, Bolsonaro, Flávio, recebe visitas no escritório que o seu pai já usou. Sim, ele atende no mesmo local. Mas se recusa a sentar na cadeira atrás da mesa. Ou seja, o Flávio está atendendo na mesma sala do Jair Bolsonaro em Brasília, mas não se senta na cadeira, por uma questão de respeito para com o nosso pai e também de humildade. Abre aspas, nunca vou chegar perto dele, fecha aspas, diz o Flávio Bolsonaro. Abre aspas novamente para o Flávio. Seria como comparar o filho de Pelé com o Pelé, fecha aspas. Ou seja, o Flávio, mutatis mutandis, né? Compara o Jair Bolsonaro ao maior esportista do século passado, que é o Pelé. Então, Bolsonaro está para a política como Pelé estava para o futebol e para o esporte. É o líder máximo, a referência máxima que o Flávio tem enquanto político. E ele fala humildemente que não chegará, né, a esse nível do Jair Bolsonaro, que é como comparar o filho do Pelé com o Pelé. Não tem comparação, não tem como você começar a discutir isso. Então, como eu disse aqui, são perfis diferentes? Certamente. Eu sou Botafogo, né? O Jair Bolsonaro é Palmeiras, somos diferentes, cada um com seu perfil, cada um, né, com as suas peculiaridades. Mas todos tementes a Deus, com o Brasil no coração e sempre buscando colocar o interesse público em primeiro lugar. Essa aí foi a matéria, espero que vocês tenham gostado. Por favor, mais uma vez, curta, comente e compartilhe, que a gente volta cada vez mais forte aqui nas redes sociais, trazendo conteúdo propositivo. Obrigado pela ajuda, Paulo Figueiredo. Parabéns pela entrevista, meu amigo Flávio Bolsonaro. E vamos, com tudo, mudar esse Brasil. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.